E teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto todo da relatividade. Que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte, poxa, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman, primeiro, foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Tá. Big Bang e tal. Foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí. E o Schwarzschild pega aquilo ali e fala, caramba, com isso aqui agora, a gente vai conseguir estudar, cara, a vida de estrela. Uma estrela morre e tal, não sei o quê. Aquele coisa ali é um sistema relativístico. E o Schwarzschild é que acaba bolando meio toda a ideia de buraco negro, porque ele vai pegando estrelas. Uma estrela que tem a massa igual ao Sol. Como que ela vai morrer? Uma estrela que tem 2 vezes a massa igual ao Sol. Ninguém até então tinha pensado sobre isso. Ninguém tinha. Nascimento até a morte de uma estrela, o que aconteceria? Porque precisava desse ferramental Tá. que foram as equações de campo do Einstein, entendeu? Entendi. E aí o cara, eles já estavam estudando, Mas vendo. você sabia, por exemplo, o Sol... Não, você sabia que o Sol era uma estrela, isso aí já sabia. Mas Isso aí sabia a composição. Mas sabia a composição. Mas sabia mais ou menos a idade dele. Mais ou menos sabia Mas também. o ciclo de vida a gente não sabia primeiro, porque a gente não tinha tanta né, que nem ferramental de física, e também a gente não tinha equipamento. Pra observar. Então, como que você descobre como uma estrela nasce e morre? Você olha uma pancada de estrela parecida. Entendi. Então é como você vê várias pessoas na rua, você vai falar, isso aqui é uma criança, isso aqui é um adulto, Entendi. isso aqui é um idoso. Tem que ter uma Tem que ter uma amostragem que a gente chama de maior. estatística, né? Tá. Então Pra esse poder cara fazer ele isso. começa a aplicar para estrela. Então, só que ele começa às vezes teoricamente, né? Então, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, e vai fazendo. Pra onde vai convergir essa massa, né? Entendi. Quando ele chega ali em 8 vezes a massa do Sol, ele, aqui que acontece um negócio diferente, entendeu? Que aí é quando acontece uma supernova, e depois da supernova que pode desmembrar, ou virar um buraco negro ou virar uma estrela de nêutrons. Quem bola tudo isso é esse cara aí. Aí esse cara é que bolou o tal do horizonte de eventos. Sem ter comprovação nenhuma ainda. Nenhuma, cara, nenhuma. Ele fez um cálculo nem que... ideia, cara. O cálculo, né, de Schwarzschild, ele é assim, se você pegasse essa Dragon aqui e fosse transformar ela num buraco negro, qual que deveria ser o raio desse buraco negro? Ele tem uma equação que é relativamente simples, bem simples mesmo. E aí ele fala, tem que ser um tamanho minúsculo, entendeu? Por exemplo, eu acho que era pro Sol virar um buraco negro, ele teria que ter um raio menor que da Terra, era uma coisa assim. É? Ele tem que se compactar. É que você vai comprimindo a massa a ponto daquela massa ali colapsar e virar um buraco negro. É isso que ele calcula. E isso aí abre a cabeça de um monte de gente. Porque quando você chega no ponto onde a massa vai ficando muito comprimida, você vai ter um volume infinitamente pequeno, né, que tende a zero. Você vai ter uma densidade que tende ao infinito e você tem uma temperatura que tende ao infinito. E a gravidade, o que acontece quando você compacta? Ela aumenta? Boa pergunta, hein? Então, aí o buraco negro ele cria um campo gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Apesar dele ser menor, o campo é muito maior. Ele distorce tanto aquele tecido, o tecido, lençol, né? que ele vai descendo e desce tanto que tudo que passar ali cai e não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Essa é a ideia do buraco negro. Mas a gente já teve um programa que a gente falou sobre buraco negro que é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um ralo. É um ralo 3D. Isso que é muito difícil de pensar. Não, é que ele não é um ralo que ele no sentido que ele tá sugando tudo. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos. Sim. Mas, então, por exemplo, passou por aquilo ali... Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. Nós não estamos sendo puxados para ele. Em nenhum momento... Vai chegar um momento que a gente vai ser puxado? Não, a gente tá em equilíbrio atualmente. Porque eu achei que ia vindo, ia puxando uma hora, tudo ia ser... Então, e esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali puxando, sugando. Não tem. Não é. Tá, é só lembrar do filme lá do Interestelar, que você tem os planetas orbitando no buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar o Sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter luz. Você só não pode chegar lá perto. Você não pode atravessar passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver, né, até lá, né? Mas... Mesmo perto do horizonte de eventos, já estaria aí já começam os efeitos relativísticos. Antes do horizonte, já começa a ter efeito. Já começa a ter efeitos relativísticos. São as estrelas que a gente... Como que a gente sabe disso? A gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Que nem é muito grande, você olha o que tem no universo. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Vê ele pegar um pedaço de uma nuvem de gás, esticar ela. Vê ele engolir uma estrela de vez em quando. E é um monte de estrela que você
Tem os caras montam um gráfico disso dos últimos 20 anos. E às vezes tá demais. girando que nem muito louca. rápido. É. Você vê ela devagarinho, ela passa perto e dá uma chicoteada, assim. Quando ela tá longe, ela tá mais devagar. Sim, Quando ela passa perto por causa da atração gravitacional, ela vai rápida. Nossa. E às vezes pode dar uma perturbação que parte dela entra no horizonte de eventos. Entrou, se ferrou. Aí ele puxa. Entendi. E aí ele come. engole Quando ele isso. come, ele cresce Sim, na prática sim. O Ele raio de cresce short em shield massa, vai e né? crescer. aumenta, e expande raio- o horizonte de eventos ou não? Sim, o É. raio de short shield vai aumentar porque você vai ter mais massa ali. E o buraco negro dá em quê? Se ele Ai, crescer bastante. Essa é uma boa pergunta. Essa mesmo. é a Não se grande sabe ainda? Porque lá no centro dele tem um negócio que a gente chama matematicamente de singularidade. É. Que é onde tem a famosa, né, divisão por zero. É. Porque é o volume, densidade é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito. E o volume. Volume tende a zero. Então, o que acontece ali? É. E aí você tem a gente até o engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só meio que quase por observação, né? A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas não é no comprimento de Planck, acho que era. Tá, tem, não. Tem que o pessoal faz, e né? aí, só que assim, a gente vai observando, esse maior buraco negro, o Sérgio, né, sempre, o maior buraco negro que a gente achou, passa 2 anos, achou maior ainda. Vai, é isso aí mesmo. E aí você vai e vai se tornando muito mais complexo você analisar isso, porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro, né? Porque você, por mais que você tenha, ele não seja um ralo, Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber? Não, nós aqui não. nós aqui O nosso Não. é pequeno, o nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação A dele. gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares, né? Que é muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares, ou seja, um Sol, entendeu? Tem um buraco negro de 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada? Tem a distância que você calcula ali. Do Sei. nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar. Ela Não já é que é começa a ser ter efeito, puxada, né? ela começa a ter esses efeitos O relativísticos. sinal começa a não chegar, demorar muito pra chegar. Exatamente, começa a demorar muito e tal, e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora E pra tem dentro. uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido. É porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande que o Que sinal... ele tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando É, mais e ele do não que ele chega tá nunca. vindo.